Ok, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 até 1 Coríntios, capítulo 3, até o versículo 4. Lembra que nós estamos aqui tratando ainda de um contexto, o contexto de uma igreja problemática. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. E um desses problemas que Paulo começa a tratar já no capítulo 1 é justamente o problema da divisão na igreja. Havia isso na igreja de Corinto, irmãos. E dentre outros problemas, nós ainda estamos apenas focando o primeiro deles, que é o problema da divisão. Então o apóstolo Paulo começou a dizer para aqueles irmãos que eles não podiam focar no homem, eles não podiam estar atrás do pregador famoso, do pregador que enche os olhos. Eles deveriam focar na mensagem da palavra, no verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, quando Paulo apresenta para a igreja de Corinto, ele apresenta o verdadeiro evangelho como a solução para aquele problema de divisão. Quando a igreja entende o verdadeiro evangelho, a tendência é que ela se una e não se divida, ok? Mas aí acontece que Paulo começa então a dizer o seguinte: olha, vocês devem pregar o verdadeiro evangelho para que não haja divisão ou divisões. Porém, palavra de Paulo, existem na igreja três classes de pessoas. A primeira classe é aquele grupo chamado de homem natural, que nós estudamos no domingo passado. A segunda classe é o homem espiritual. E a terceira classe é o homem carnal. Então Paulo disse: mesmo que o evangelho seja apresentado de forma bem realmente explícita, a resposta que esses três grupos de pessoas irão dar vai verdadeiramente definir como a igreja vai andar. Então nós vimos semana passada o homem natural. O homem natural, nós aprendemos que é o homem sem Cristo, que é o homem a quem ainda não foi tiradas as vendas espirituais dos seus olhos, e ele não consegue enxergar a beleza, a grandeza, a majestade. Ele não consegue enxergar, irmãos, a salvação em Cristo Jesus. O homem natural, ele pode estar constantemente na igreja, mas ainda não aplicou o evangelho na sua vida. E por que ele não aplicou ainda o evangelho na sua vida? Paulo fala no versículo 14, o texto que nós lemos agora há pouco. Paulo deixa bem claro dizendo que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são o quê? Loucura. O homem sem Deus olha para nós aqui dentro e diz: eles estão ali à toa, adorando o que não veem, adorando o que não podem pegar. Eles estão ali passando o tempo à toa. E Paulo vai dizer por quê? Porque ele não pode entender as coisas espirituais. Versículo 14: porque as coisas espirituais se discernem no âmbito espiritual. Então o homem natural acha o evangelho loucura porque ele não consegue entender, irmãos. O homem natural é o homem perdido. O homem natural é o homem que ouve falar de Deus, mas aquilo não toca no seu coração. O homem natural ouve falar da salvação, ouve falar de pecado, ouve falar de inferno, ouve falar de arrependimento, mas aquilo ali não muda em nada na sua consciência. Aquilo ali não lhe traz cobrança alguma. O homem natural, ele não atenta para as coisas espirituais porque ele não consegue discernir. Paulo usa o versículo 14 para falar isso, ok? Depois do versículo 15, ele vai então falar do homem espiritual. Eu inverti aqui a ordem. Nós vamos falar primeiro do homem carnal e depois a gente vai falar do homem espiritual, tá? Ainda hoje, com a permissão do Senhor. Quero focar primeiramente no homem carnal, porque eu quero finalizar com o homem espiritual. São três classes de pessoas, tá, irmãos? A primeira classe, o homem natural, que nós vimos semana passada, é o homem sem Deus. Hoje nós vamos falar do homem carnal e do homem espiritual.
Essas duas classes de pessoas, esses dois grupos, são pessoas que já aceitaram a Jesus. O homem carnal já teve um encontro com Cristo, assim, obviamente, como o homem espiritual, certo? Mas qual a diferença entre eles? É isso que nós vamos procurar estudar, irmãos, a partir então desse momento, tá? E então nós vamos ter aí a segunda importante divisão da humanidade, encontrada no capítulo 3, é o homem carnal. O homem carnal, irmãos, Paulo, ele diz que é uma criança em Cristo, é um novo convertido, é aquela pessoa que aceitou Jesus hoje, ou seja, nasceu espiritualmente hoje, é um bebê espiritualmente falando, ainda não tem aquele discernimento para saber o que é bom e o que é ruim, sua cabeça está cheia de dúvidas, ainda vai aprender a engatinhar, para aprender a andar, para aprender a correr. É um bebê espiritual porque ainda está no leite, nas coisas mais básicas dos ensinamentos doutrinários. É aquela pessoa que verdadeiramente ainda tem um grande caminho a trilhar, ok? Então esse é o homem carnal que Paulo deixa bem claro. Quando nós observamos então, passamos para observar a sua identidade, nós vamos observar que Paulo usa a palavra carnal 3 vezes aqui nos 4 primeiros versículos do capítulo 3, irmãos. E a palavra carnal, ela significa o quê? Numa ideia, no sentido assim mais restrito, sensual ou carnal, como nós entendemos mesmo. Então essa palavra descreve aquele crente, ou a maneira como aquele crente realmente age. E como é que ele age? Ele age sempre motivado mais pela carne do que pelo Espírito de Deus. Quando nós falamos carne, irmãos, nós estamos falando da natureza terrena, da natureza pecaminosa que ainda habita em nós, tá bom? O homem, antes de aceitar Cristo, é chamado biblicamente de homem natural. Depois que ele aceita Jesus Cristo, ele então passa a possuir uma nova natureza, uma natureza espiritual, que nós vamos ver logo mais. E essa natureza espiritual, ela está em constante luta contra a nossa natureza terrena. Quem de nós aqui não trava a luta diariamente entre fazer o que é certo e o que é errado? Sabemos, irmãos, que dentro de nós existem o Espírito Santo de Deus, mas ao mesmo tempo existe a nossa natureza terrena. E Paulo vai falar dessa luta lá em Romanos capítulo 7. Ele vai dizer, vai chegar à conclusão, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Ele sabia que tinha que fazer a vontade de Deus, mas a sua carne, a sua natureza fazia outra coisa completamente diferente. Então havia essa luta no apóstolo Paulo, há essa luta em nós hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus quer verdadeiramente agir fazendo a vontade de Deus, mas o nosso corpo, a nossa carne, ela não quer. Tá bom, irmãos? Então, o cristão, o crente carnal, ele pode ocupar uma dentre essas duas posições. A primeira, o crente carnal pode ser um convertido novo. Nós sabemos que a regeneração, ela é tratada no Novo Testamento como o novo nascimento. Então, quando o homem natural aceita Jesus, ele nasce espiritualmente. A conversa de Nicodemos com Jesus Cristo em João capítulo 3 deixa bem claro isso. Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário haver um novo nascimento, é necessário haver regeneração. Quando nós nascemos nesse corpo físico, nós não nascemos sabendo andar, não nascemos sabendo falar, não sabemos agir por nossa própria vontade. Tudo isso levamos anos e anos para aprender.
Assim também, irmãos, é quando a gente nasce espiritualmente. Nós temos que dar os primeiros passos na área espiritual. Nós nascemos espiritualmente e não sabemos de tudo. Precisamos aprender aos poucos. Então, o crente carnal, como Paulo diz, a criancinha em Cristo, é esse tipo de crente. E uma dessas duas coisas, ou ele acabou de nascer, como nós estamos aqui observando, certo? Ele está apenas começando, como diz aí, a sua jornada de obediência a Cristo. Esse novo convertido ainda não teve a oportunidade de estudar a palavra de Deus, ainda não teve a oportunidade de aprender ali para o seu crescimento, para o serviço na casa do Senhor. E justamente por isso, ele só entende as coisas mais básicas, é capaz de entender e digerir só o leite da palavra. Por quê? Porque ele ainda é imaturo, porque ainda é jovem espiritualmente. E aí vai dizendo, como qualquer criancinha, esse cristão novo, ele pode tropeçar, pode cair enquanto aprende a andar no caminho que Deus planejou. Irmãos, muitas vezes nós queremos exigir muito de alguém que recentemente aceitou Jesus Cristo. A pessoa aceitou Jesus Cristo ontem, hoje nós já queremos que essa pessoa seja o quê? Perfeita, seja completamente madura, né? Seja alguém que esteja ali realmente já no padrão de Deus. Nós somos muitas vezes, irmãos, impacientes com o crescimento desses novos convertidos. Já queremos que eles sejam sábios, maduros, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque nasceram espiritualmente de forma recente. Mas conforme esse crente ele vai se alimentando da palavra de Deus, ele vai crescendo, vai ganhando força, vai avançando em direção ali à maturidade. E a tendência é que logo ele esteja o quê? Caminhando, comendo coisas mais sólidas e não somente ali no leite da palavra do Senhor. Ok? Então olha só, o crente carnal, ou ele é um novo convertido, ou ele pode ser um crente antigo, mas que ainda não abandonou o comportamento infantil. Isso acontece muito. Existem pessoas que estão há muito tempo na igreja, muitos anos de crente, mas ainda são imaturos. Tiveram condições, tiveram oportunidade de aprender, de crescer, de amadurecer, mas eles não optaram por esse caminho. Decidiram ficar o quê? Crianças ainda. Decidiram ficar ali ainda pessoas imaturas. E é isso que Paulo fala, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 3. Com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3, vou ler na versão atualizada. Paulo chega para ele e diz assim, olha, no versículo, eu não pude, irmãos. Paulo está tratando ali com irmãos, está falando com a igreja. Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Ou seja, eu não tive condições de falar coisas espirituais para vocês, coisas profundas, doutrinas realmente ali, realmente mais sólidas, mais consistentes. Mas eu cheguei a vocês como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo está dizendo, vocês são crianças. Versículo 2, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque vocês ainda não podem suportar. E nem ainda agora vocês podem, porque ainda sois carnais. Por que Paulo chegou à conclusão que aqueles crentes de Corinto ainda eram infantis, ainda eram crianças em Cristo, ainda eram carnais? Ele vai dizer no versículo 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, ou seja, porque há entre vós divisões. Então veja, irmãos, se há problemas na igreja de divisão, se há problemas na igreja de ciúmes, de contenda, de intriga, de confusão, de grupinho, se há problemas na igreja de falatório, então isso demonstra que a igreja é uma igreja o quê? Carnal. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Olha, vocês são carnais, porque entre vocês há brigas, porque entre vocês há ciúmes, porque entre vocês há contendas.
Então veja, irmãos, é dessa forma que Paulo trata a igreja de Corinto. Então nós podemos tirar esse ensinamento e aplicar para nós hoje. Como é que está a nossa igreja, né? Como é que está realmente o meu procedimento? Eu sou alguém que vive arranjando confusão e intriga na igreja? Se eu sou alguém dessa natureza, Paulo está dizendo que eu sou o quê? Carnal, criança em Cristo. E essa pessoa não pode, né, receber alimento sólido, porque ainda é infantil. Tem que ser o leite. E aí Paulo, no versículo 4 diz: pois quando alguém diz eu sou de Paulo, outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então pode haver, irmãos, esse segundo caso. Esse crente já é um crente antigo, mas ainda tem um comportamento infantil, tem ciúme, tá? É um crente que procura divisão. Por que aconteceu isso com esse crente? Porque ele negligenciou a palavra de Deus. Ele não procurou a comunhão com o povo de Deus. Ele não se submeteu à vontade de Deus. Então, se você não lê a palavra, não estuda a palavra, se você não frequenta os cultos, se você não se submete à vontade de Deus, você é um crente que ainda está agindo de forma infantil, imatura. Você é um crente, segundo as palavras do apóstolo Paulo, carnal. Ok? Essas são características, irmãos, do crente carnal. Característica não, a identidade do crente carnal, tá? Passando então para as suas características, irmãos. A primeira coisa que nós vamos observar é que o homem carnal, ele é espiritualmente imaturo. Paulo, irmãos, estava ali frustrado. Por quê? Porque já tinha dado tempo para aquela igreja amadurecer. Paulo escreveu aquela carta em tom de puxão de orelha. Paulo não amoleceu ali para o lado dos crentes de Corinto. Era uma igreja que ele amava e por isso ele chamava a atenção dela. E então, irmãos, ele estava frustrado por quê? Porque já tinha havido tempo daquela igreja crescer. Paulo desejava ali falar de grandes verdades espirituais. Paulo queria tratar de assuntos mais importantes com aquela igreja, mas ele não podia ensinar aqueles irmãos. Por quê? Porque ele não podia usar uma linguagem mais profunda com eles. Não podia usar uma linguagem ali mais alicerçada, mais dura, mais profunda com eles. Eles tinham que falar como se estivesse falando com criança, tá? Tinha que falar como se estivesse falando com criança. E aquela igreja já tinha tido a oportunidade de crescer, irmãos, tá bom? O apóstolo Paulo não os repreendeu lá no versículo 1. Ele lembra dos dias quando esteve com eles. Eles eram novos na fé, portanto criancinhas em Cristo. Paulo sabia que lá no começo tudo bem, podia pegar leve com eles, porque eles tinham nascido espiritualmente naquele momento ali. Mas, irmãos, já tinham se passado muito tempo. Já tinham se passado aí mais ou menos 5 anos. Havia oportunidade para eles crescerem. Mas a questão é, o nosso comportamento, ele segue isso? Ele segue esse princípio de ser um comportamento de alguém que apresenta maturidade? Ou a gente anda tendo ciúme uns dos outros? Ou a gente anda sentindo, né, ali o desejo de ser melhor, arrumando contendas? Se agimos assim, então somos carnais. Então aquela igreja, irmãos, tinha tido a oportunidade de crescer, mas os crentes de Corinto, eles não tinham mudado, eles continuavam ali carnais, ainda eram criancinhas. Paulo teve de dizer para eles: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo deixa isso bem claro para aquela igreja.
Uma outra característica é que o homem natural ele é movido, ele é motivado pela carne. A condição de ainda carnal dos versículos 2b e versículo 4, irmãos, nós vamos observar que é uma carnalidade de crescimento paralisado. Pararam, estagnaram no tempo, não cresceram mais, irmãos, segundo o Espírito. São crentes que não se alimentaram da palavra, são crentes que não desejaram mais da palavra de Deus. São crentes, irmãos, que tinham tempo para fazer tudo na semana, mas quando chegava o dia de culto, eles não tinham tempo para aprender. São crentes que, quando havia oportunidade deles crescerem sob os pés do apóstolo Paulo, ou sob os pés de Apolo, que era um grande pregador da época, eles não quiseram, não fugiram disso. E muitas vezes, irmãos, as igrejas hoje, elas são motivadas mais pelo quê? Por programações, do que para aprender a palavra do Senhor. Uma vez, irmãos, eu já contei isso para vocês, mas encaixa aqui. A certa igreja em Manaus, programação dos jovens, né? Colocaram lá um outdoor dizendo: olha, dia tal, programação com os jovens, social, muita brincadeira, muita gincana, comida e tal, e traga sua equipe, sua bandeira e tudo mais. Bem atrativo mesmo, bem bacana. E eu cheguei lá para o presidente. Naquela época eu era um dos que estavam ali com a mocidade, e eu perguntei: sim, vai ter tudo isso, mas me diga uma coisa, qual é o tema da pregação, do estudo? O que o pastor vai pregar lá? Ninguém soube responder, irmãos. Então a motivação das pessoas é isso, é festa, é programação, não é a palavra. Então o que acontece? Paulo deixa bem claro isso aí, essa questão de que eles estavam paralisados porque não estavam procurando verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor. Então Paulo citou qualidades ali específicas que acompanharam a sua caminhada segundo a carne. Paulo usa a palavra ciúmes, que é o oposto ali do fruto do amor. Paulo usa a palavra contendas, que é ali a ideia de serem briguentos. Tá, irmãos, às vezes, né, isso pode acontecer se a gente não tomar cuidado. Paulo usa a palavra divisões, ou seja, havia ali dentro do grupo, irmãos, pessoas que se debandavam para um lado, outros para o outro lado, e então Paulo disse que eles eram discípulos de homens. Essas eram as características que Paulo chegou à conclusão para chamá-los de carnais. Por quê? Porque estavam vivendo com ciúmes, estavam tendo contendas e divisões. Tá, irmãos? Então, essas características mostram claramente que os cristãos da igreja de Corinto e os crentes de hoje em dia, tá, muitas vezes eles deixam de reconhecer e de se lembrar da verdade do Evangelho. Porque o Evangelho, quando bem pregado, o que acontece? Ele une, ele não divide. O Evangelho ele transforma cada vez mais para melhor, e não mudando a gente para uma qualidade inferior do que nós éramos antes de aceitarmos a Jesus Cristo. Portanto, irmãos, Deus, Ele não nos chama para que permaneçamos como criancinhas carnais em Cristo, mas para que cresçamos como santos úteis e espirituais que dão frutos para a sua glória. Tá bom? Essas são as características dos crentes carnais que Paulo usou aqui até então. Tá bom, irmãos? E voltando um pouquinho aqui, eu disse que eu iria falar sobre o homem carnal e sobre o homem espiritual. Por isso que eu estou correndo um pouco. Então, o homem espiritual, voltando, lá para 1 Coríntios 2, versículos 15 e o versículo 16. Paulo ele vai dizer assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, diferente do carnal, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, irmãos. Então, o homem espiritual é o homem que é mais motivado pelo Espírito do que pela carne.
Quem controla ali a sua vida, irmãos, vai observar, ou seja, ele vai estar ali sendo controlado por algo que está lá em cima. Ele vai estar pensando nas coisas lá de cima, buscando as coisas lá de cima. O homem espiritual, ele não é perfeito no sentido de ausência de pecado. Muitas vezes as pessoas querem encontrar nos crentes o quê? A perfeição, né? Muitas vezes quando a gente, lá na rua, o cara está empatando a gente buzina, aí chega lá, olha ali o crente, né? Eles falam logo assim, julgam logo a gente, né? Tá? Por quê? Porque o mundo, ele quer que nós sejamos perfeitos. Se você é um crente que gosta de sorrir, de dar gargalhadas, as pessoas vão dizer, ixi, olha ali o crentezinho, ó, já está se soltando, né? Então, irmãos, lembra disso, o crente espiritual, ele não é alguém perfeito no sentido de ausência de pecado, tá certo? Inclusive, o crente é aquele que admite que é um pecador, e por isso que ele vem para a igreja, para aprender a fazer a vontade de Deus e a negar a si mesmo. Então, ao contrário do que o mundo pensa, o crente é aquele que admite que ele não pode fazer nada, que ele depende de Jesus. Tá, irmãos? Não somos perfeitos, sabemos bem disso. Mas olha só, mesmo não sendo perfeito, ele tem a conduta da sua vida testemunhando que é o próprio sal da terra e luz do mundo. Tá, irmãos? Então talvez nós não sejamos perfeitos, mas nós fazemos diferença onde nós estivermos. Tá? Com o nosso testemunho, com o nosso desejo verdadeiramente ali de agradar ao Senhor em todas as coisas. Ele é espiritual por quê, irmãos? Porque em primeiro lugar ele nasceu do Espírito. Ele nasceu do Espírito de Deus. Houve nele aqui o quê? A regeneração, um novo nascimento. Ele passou a partir de então ser uma nova criatura. Ele não é mais o mesmo. Ele não tinha a mente de Cristo, como diz o versículo 16, mas agora ele possui. Agora ele sabe o que é certo e errado, ele sabe o que é agradar a Deus e o que não é agradar. Agora ele tem a capacidade de entender a palavra de Deus. Ele tem uma nova natureza, o apóstolo Pedro diz. Ele é uma nova criação, uma nova criatura, Paulo fala em 2 Coríntios. E também em Filipenses ele diz que esse cidadão, ele prossegue para o alvo. Irmãos, o crente espiritual, o homem espiritual, ele saiu da infância, lembra, a infância, a carnalidade, lá o crente carnal, ele saiu da infância espiritual como? Se alimentando da palavra, irmãos. Por que geralmente, né, o pastor, o pregador, ele pega no pé para estudar, para ler, para meditar? Porque somente assim que vai haver mudança nas nossas vidas. É alguém que tem comunhão com o Salvador, tem comunhão com Deus e também com os seus santos. É alguém, irmãos, que sabe que ele está num grupo, que ele está num ambiente que não é perfeito. Assim como nós não somos perfeitos e por isso nós estamos aqui caminhando, prosseguindo para o alvo juntos, irmãos. Quando nós entendermos isso, que nós não somos perfeitos, que estamos todos no mesmo nível diante do Senhor, isso vai ser um grande passo para a nossa vida espiritual, ok? E é claro, servindo. E as suas características, nós vamos observar que ele é espiritualmente amadurecido. Por quê? Porque ele progrediu além do estágio do leite. Tá, irmãos? É alguém que cresceu, foi alguém ali que não ficou parado, irmãos. Ele teve a oportunidade, agarrou a oportunidade para estar crescendo verdadeiramente ali diante do Senhor. E Hebreus 5:14 diz assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, não é só palavra, é pela prática, tem as suas faculdades exercitadas, a sua mente está preparada ali para quê? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o crente, o homem espiritual, ele é alguém que pratica a sua religião, isso chama-se piedade.
E a sua mente está preparada ali para discernir, para entender e para escolher também, não somente as coisas boas, mas entender que o mal é uma realidade na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo lhe deixa bem claro para nós: olha, vocês que pensam que estão de pé, tomem cuidado para que não caia. Às vezes a gente pensa que as coisas ruins só acontecem com os outros. Às vezes a gente pensa, irmãos, que problemas só acontecem com os outros, e por isso nós baixamos a guarda, e quando a gente menos espera, somos atingidos por algum problema, por alguma coisa. Então, é por isso que nós temos tanto que vigiar a vida, não dos outros, mas a nossa, porque é um perigo nós cairmos. Ok, meus irmãos? É um perigo nós verdadeiramente tropeçarmos. Esse homem espiritual, ele vai ter suas características, como aprendeu que para trabalhar para Cristo deve primeiro ser obra de Cristo. Ele aprendeu, irmãos, a tomar ali a palavra de Deus, o seu livro-texto para o viver diário. A Bíblia é o seu livro de cabeceira. Tem crente que só lê a Bíblia quando lembra que é crente, né? Aí tu vai ler a Bíblia, é a Bíblia, né? Tinha até esquecido de ler. Irmãos, o que é isso? Não podemos ser desse jeito, tá? Para sermos espiritualmente amadurecidos, a Bíblia tem que fazer parte do nosso dia a dia. Esse crente espiritual, ele aprendeu a obedecer à instrução, à orientação do Espírito. Paulo fala em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Então há necessidade de estarmos a cada dia obedecendo a orientação. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E ativamente ele deseja andar no caminho divino. Ok, irmãos? Vejam, são características ali, partes integrantes de pessoas espirituais. Então a primeira coisa, ele é espiritualmente amadurecido. A segunda coisa, irmãos, ele tem ali o discernimento espiritual. Versículo 15, o apóstolo Paulo faz isso lá de 1 Coríntios capítulo 2. Ou seja, ele vai entender ali que não é a sua qualidade intelectual que é superior, mas ele vai entender, irmãos, que é a sua intimidade com Deus é quem vai lhe dar sabedoria. É a sua intimidade com Deus que vai lhe dar discernimento para estar verdadeiramente ali andando, procurando verdadeiramente, entendendo a palavra de Deus para fazer a vontade do Senhor. O homem espiritual, ele tem a capacidade o quê? De examinar e de avaliar todas as coisas. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro nos versículos 15 e 16 de 1 Coríntios capítulo 2, que é o texto nosso chave. Tá, irmãos? Ele diz: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Se nós temos, ele diz, pois nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos capacidade, irmãos, de analisar. Nós temos a capacidade de discernir realmente se algo é bom ou é ruim para a minha vida, se algum ensinamento é bom ou é ruim, se alguma doutrina é boa ou é ruim para mim. E é claro que eu vou optar por escolher verdadeiramente, pelo discernimento que Deus me dá, aquilo que é certo e aquilo que o agrada. Um cristão, ele não deveria realmente esperar que os seus antigos amigos não salvos o entendam. Isso deve ser lembrado quando outros membros da família ainda estão sem Cristo, tá? Isso muitas vezes pode acontecer como um tropeço nas nossas vidas, irmãos. A outra coisa, a outra característica é que ele é motivado pelo Espírito. Esse texto eu quero ler com vocês, Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. Paulo vai traçar duas linhas aqui. 16 em diante diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então ele está traçando aqui um paralelo: Espírito e carne.
essa carne aqui, irmãos, ela é diferente daquela carne lá de Corinto que nós estamos falando, tá? Mas é possível que aqueles crentes carnais, pelo fato de não serem maduros, ajam dessa forma aqui. Ele vai dizer no versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás sob a lei. Agora olha só o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade, idolatria, feitiçarias. Feitiçarias aqui, irmãos, é relacionado com droga, tá? A palavra farmácia vem da palavra fármaco, ok? E é justamente a palavra grega para isso aqui. Certo? Pessoas envolvidas com droga, né? Simplesmente feitiçaria lá do feiticeiro. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Glutonaria aqui não é só o caboclo que come muito não, sem ter limite. A glutonaria aqui diz respeito a qualquer coisa que você não consiga se controlar. Tá? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, não vai para o céu. É isso que Paulo está falando aqui. Se você pratica uma dessas coisas aqui, você não vai para o céu. Paulo está sendo taxativo aqui, irmãos. Tá? Aí ele vai dizer no versículo 22: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Começa com amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esses são os conselhos do apóstolo Paulo, para que sejamos motivados pelo Espírito. Então veja que há aí a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Apesar da luta, o sinal do homem espiritual é o quê? Que ele anda segundo o Espírito Santo, irmãos. Aprendemos de manhã que se nós observarmos pecados específicos em nossas vidas, o que nós temos que fazer? Arrepender, confessar e abandonar. Ou seja, nós temos que nos despojar para podermos nos revestir de coisas boas. Temos que nos despojar das obras da carne e nos revestir do fruto do Espírito. Certo, meus irmãos? Então, se eu na igreja sou confrontado, quando eu leio a Bíblia, observo o meu pecado, e isso não faz diferença na minha vida, irmãos, onde que eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? Tenho que ter discernimento, tenho que ser motivado pelo Espírito a abandonar isso, irmãos. E por último, como última característica, o homem espiritual é um discípulo de Cristo. Se você é um homem espiritual, você está disposto a aprender do Mestre. Como que você vai aprender? Ah, pastor, eu assisto o vídeo do YouTube. Será que você tem discernimento mesmo para saber se aquela mensagem é uma mensagem correta da palavra de Deus? Ah, pastor, eu assisto o vídeo do Kawaii, né? Assisto o vídeo do TikTok lá, aquele pregador do TikTok ali, pastor, ele é muito engraçado, melhor do que o senhor. Será que realmente é algo para crescimento? Irmãos, se a igreja não fosse necessária, Jesus Cristo não teria morrido por ela. É necessário. Se você quer ser um crente espiritual, os passos para você seguir sempre vão ser aquele tripé famoso que eu sempre ensinei para vocês: Bíblia, oração e igreja, irmãos.
Se você tirar uma dessas coisas da tua vida, você vai enfraquecer. Se você tirar ou a Bíblia, ou a oração, ou a igreja da sua vida, você não vai conseguir ficar em pé. Então há a necessidade da igreja. Jesus Cristo falando para Pedro em Mateus, ele diz o seguinte: Pedro, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lá em Atos 2, quando Jesus foi subindo aos céus, e o Espírito Santo desceu ali como língua de fogo perante os discípulos, ali iniciou a igreja, o corpo visível e invisível do Senhor. Nós precisamos, irmãos, e Paulo vai falar lá em Efésios, que Deus, Ele concedeu para a igreja o quê? Ele vai dar alguns exemplos, né? Apóstolos, pastores, profetas, e por último diz pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo 4. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então Deus colocou líderes na igreja para quê? Para fazer de você um discípulo de Cristo. Eu estou aqui, irmãos, não é para fazer vocês serem discípulos meus, não é para fazer com que vocês sigam a mim. Eu estou aqui para fazer com que vocês sigam ao Senhor. Eu não mereço ser seguido por vocês, tá? Eu não mereço, eu sou falho, sou um pecador, e é por isso que a minha função é apontar Cristo para todos vocês, é levá-los a serem discípulos do Senhor. Essa é a minha função. Se eu não conseguir fazer isso, eu falhei. E é por isso que nós temos que apontar em todas as coisas para Deus. Tudo tem que ser para o Senhor. Paulo fala sobre essa função justamente lá em Efésios, como eu falei para vocês. Ele deixa bem claro para nós que a finalidade de Deus ter levantado pessoas para estarem à frente das igrejas é para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, 11 e 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, é para aperfeiçoar vocês, para o desempenho do serviço de vocês e para a edificação do corpo de Cristo. E o versículo 13 diz o seguinte: para que nós possamos juntos estarmos caminhando para estarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, irmãos, essa é a nossa finalidade. É por isso que o crente espiritual, ele vai querer a Bíblia, ele vai querer verdadeiramente estar ali procurando mais do Senhor. Há necessidade de crescermos juntos para que Cristo apareça em nossas vidas. E eu ainda tenho isso no meu coração. Então, às vezes, quando o pastor pega pesado, é porque ele quer que vocês entendam o propósito da nossa vida aqui, irmãos. Não é porque o pastor está com raiva de vocês, né? Não é porque ele está querendo descontar em vocês alguma coisa. É porque eu quero que vocês sejam crentes espirituais, sendo discípulos do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Em cada igreja Deus tem servos cuja obra é edificar os santos na fé. O homem espiritual reconhece esses servos pelo que são, instrumento de Deus. Então, se você é um crente espiritual, você reconhece o pastor da igreja, os pastores desta igreja, como instrumento de Deus, e não se gloria neles. Por quê? Porque são simples homens. Agora ele gloria-se em Deus, por ter enviado seus servos para serem seus líderes espirituais. Por isso que Paulo diz, irmãos, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nele, tudo é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo deve girar em torno do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Essa é a nossa finalidade, a finalidade da nossa existência.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe esta igreja, para que possamos caminhar cada dia verdadeiramente ali rumo à maturidade espiritual. Amém?